Radar BO Notícias. Radar BO Notícias. 11, que tô doido, rapaz. Nós temos aqui, tem uma doideira aqui, tava vendo o número aqui, fiz kkk aqui, né? Deixa eu tirar daqui que desconcentra, né, Marcão? Nós tivemos um fato muito triste que começou no início da madrugada de hoje, noite de ontem, início da madrugada de hoje, onde um policial militar acabou por cometer uma das maiores tragédias já registradas no setor policial, acredito até, não sei se vou falar a nível de Brasil, mas a nível de Toledo e Paraná, acredito que sim. A cidade de Toledo, como eu disse, registrou na madrugada de hoje, com certeza, um dos mais tristes casos da sua história no meio policial. O soldado Fabiano Júnior Garcia matou 8 pessoas no total, sendo 6 delas integrantes de sua família, incluindo 3 filhos menores. Não dá para acreditar, né? Mas é isso. 3 filhos menores, olha as vítimas aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou uma, né? Depois a gente traz aqui. Então, 8 pessoas ele matou. Mais essa aí, 8. Esse é o Luiz, né? Daqui a pouco a gente vai trazer os nomes. 3 filhos menores, a esposa, a mãe e um irmão. Os crimes ocorreram em Toledo e no município de Céu Azul. Após esse massacre, Fabiano Garcia, de 37 anos, soldado Garcia, como era o seu nome de guerra, aí ele com a família, ele matou todas essas pessoas. A sua família, o seu bem precioso, que ele mais amava, matou todos. Chamou a atenção o fato de que o policial militar trabalhou na noite de ontem, normalmente até às 7 horas da noite. Vocês conseguem entender isso? Trabalhou normalmente até às 7 horas da noite de ontem, quando encerrou o seu turno de trabalho. E olha, quem trabalhou com ele, quem viu ele, nossa equipe de reportagem, inclusive, conversou com ele ontem, quando foi fazer o trabalho ali da cobertura daquela apreensão que eu falei agora no começo do programa de meia tonelada de maconha lá de Ouro Verde. Ele estava ali no batalhão, tranquilo, rindo, conversando, numa boa, normal. Ele encerrou, então, o turno de trabalho, tranquilo, não demonstrou nenhuma estranheza no seu comportamento ou suspeita de que estava planejando algo tão terrível. Então, nós vamos trazer agora a cronologia dos crimes. O que se entendeu aí? Após deixar o seu trabalho, a polícia acredita que Fabiano foi até a sua casa, localizada na rua Rui Barbosa, no centro de Toledo, onde matou a esposa Cassiele Moreira Mendes Garcia, de 28 anos, e a filha do primeiro casamento, Amanda Mendes Garcia, de 12 anos. A dona Irene Garcia, de 78 anos, e o irmão deficiente Claudio Miro Garcia, de 50 anos de idade. A mãe ele matou a facadas. Não sei porquê. O irmão ele matou a tiros. De lá, partiu para o município de Céu Azul, distante 65 quilômetros de Toledo, onde seus 2 filhos, Miguel Augusto da Silva e Camille Rafaela da Silva Garcia, 9 anos, 2 anjinhos, estavam aproveitando as férias escolares na casa dos avós maternos, ou seja, os pais da esposa dele,
E as informações que nós obtivemos dão conta de que Fabiano chegou pedindo pelos filhos, dizendo que iria levá-los. Os avós disseram a ele que as crianças estavam dormindo e que não iriam deixá-lo levá-las naquela hora. E ele não quis nem saber. Foi até o quarto onde os dois filhos estavam e matou os dois a tiros. E em seguida, deixou a casa, retornando para a cidade de Toledo. E quando transitava pelo bairro Boa Esperança, se deparou com duas pessoas aleatoriamente e as matou friamente. Aqui você está vendo uma das vítimas. Olha, ele para o carro, chama a vítima, eles conversam alguma coisa e aí, na sequência, ele atira. Olha aí, matou o rapaz. Mata e vai embora. Você vê que o carro dá um solavanco. Provavelmente ele passou em cima da perna do rapaz. Tá? Agora eu fiquei na dúvida quem seria esse. Se foi o Caio Felipe Siqueira da Silva, de 17 anos, provavelmente é o Caio aí, né? Provavelmente é o Caio, esse menino aí. Provavelmente, Caio Felipe Siqueira da Silva, 17 anos. Ele atraiu ele, não sei o que ele falou pro menino. Vejam só as imagens. Ele atrai o menino até o carro, o menino tá vindo na rua, certo? Indo para casa. Né? O menino parece que mora ali perto. Aí não sei o que ele deve ter chamado a atenção, fingiu de pedir alguma informação. E por que matou esse menino? Porque já conhecia, olha ali, efetuou um disparo na cabeça, matando Caio Felipe Siqueira da Silva, de 17 anos. E depois, essa outra imagem nós não temos, ele matou o Luiz Carlos Becker, de 19 anos de idade. Esses dois não tinham nada a ver. Esse é o Luiz Carlos Becker. Pessoas que não eram parentes dele, não tinham nada a ver com a paçoca, e que entraram na lista dele. Na sequência, ele se deslocou até a Vila Paulista, onde, na rua Paraíba, parou o seu veículo Vectra e então cometeu suicídio dentro do próprio carro. O saldo dessa tragédia foram as mortes, então, de a sua esposa, Cassiele Moreira Mendes Garcia, 28 anos, Miguel Augusto da Silva Garcia, aí é a casa dele, ó. Aí é a casa onde a esposa morava, tá? Onde ele matou a esposa e a filha, é essa casa aí, na Rui Barbosa, na área central de Toledo. Essa é a casa onde a Cassiele morava, tá? Ele matou o Miguel Augusto da Silva Garcia, filho, de 4 anos, Camille Rafaela da Silva Garcia, de 9 anos. Então, o Miguel e a Camille, as duas crianças que estavam lá na casa dos avós maternos, os pais da Cassiele, em Céu Azul. Amanda Mendes Garcia, enteada, que estava com a mãe aqui em Toledo, a enteada estava com a Cassiele, estava nessa casa que nós mostramos. Amanda Mendes Garcia, esta de 12 anos de idade. Irene Garcia, a mãe dele, de 78 anos, você está vendo no canto baixo esquerdo do vídeo. Irene Garcia. E o Claudiomiro, esse rapaz no meio ali, de camisa branca com a golinha vermelha. Claudiomiro Garcia e o irmão, de 50 anos de idade. O Caio Felipe Siqueira da Silva, 17 anos, né? Esse de camisa preta. E o Luiz Carlos Becker, esse menino de boné vermelho, 19 anos. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou hoje que o soldado Fabiano teria enviado diversas mensagens para os familiares nesta madrugada. Vamos ouvir uma das mensagens que revelam o real motivo para sua fúria, porque até então, a grande pergunta, depois dessa mensagem, para mim, liquidou a fatura. Não há mais dúvida do que motivou, o que o motivou a fazer isso, tá? Ele declara a informação que nós temos
duas mensagens aí vazaram, né, nas redes sociais e tal. A gente vai trazer as duas aqui, se possível, tá? Mas depois que ele comete os crimes, né, ele manda uma mensagem para a família, tá? Familiares foram recebendo, acho que na medida em que ele ia fazendo as coisas, ele ia enviando mensagens para familiares. Está pronto lá a mensagem, o áudio dele? Solta aí. Família, me desculpa, me desculpa! Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiele. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito pro jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então, se é assim, como eu dediquei toda a minha vida para ela, e eu dediquei de tudo, de todo o coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em pular cerca, qualquer coisa, para poder dar atenção, dar valor para ela. Eu entrei num momento de depressão, entrei nesse maldito esse jogo, para mim, uma válvula de escape para minha depressão, e me distanciei dela. E ela se acostumou com isso. E daí agora ela disse que tanto faz. Então, se ela tanto faz, ela não quis mais ficar comigo, falou que possivelmente ia separar, que não ia querer ficar comigo no jeito que eu sou as coisas do meu jeito e tal. Então, se é assim, eu estava querendo fazer isso mesmo, porque eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema que tem eu vivo financeiramente fodido e alguém ia ter que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso. Para não deixar peso para ninguém. Então ele pensou em matar todo mundo para não deixar os filhos lá. Não vou deixar meus filhos para depois meu pai e mãe fiquem com esse peso aí, para ter que criar esses filhos e gastar com eles. Até isso ele pensou errado. Foi cruel demais o que ele fez. Não dá para acreditar que uma pessoa de sã consciência tenha coragem de fazer isso. Os policiais militares de Toledo, segundo a declaração do próprio comandante Coronel Hudson, comandante da Polícia Militar do Paraná, tomaram conhecimento dos crimes que o Fabiano estava cometendo e passaram a procurá-lo, até porque ele remetia esses áudios para a família, mas os policiais tentando falar com ele, certamente ele... Mas aí, num determinado momento, alguém conseguiu falar com ele e ele enganou os próprios colegas de farda, dizendo que estava fugindo para Foz do Iguaçu. Então, na verdade, ele virou o foco das atenções para Foz do Iguaçu e, com isso, ele conseguiu desbaratinar a polícia, né? E aí retornou para Toledo e concluiu os crimes. Matando aqueles dois meninos aí na Boa Esperança. E depois se matou. Fabiano estava inconformado, então, com a possibilidade da separação, e não só isso, aliado a isso, deixou transparecer nesse áudio que possuía algumas dívidas. Quanto à sua conduta como policial militar, não tinha nenhum apontamento negativo, nenhum. Tanto que era o motorista do CPU, função que só é exercida por alguém de confiança. A arma utilizada nos crimes era da Polícia Militar do Paraná e foi recolhida para a perícia. Outra coisa, chama atenção o fato de que Fabiano, pode vir em mim também, viu, Marcão? Chama atenção o fato que Fabiano não tinha histórico ou registros que apontasse a isso aqui é uma questão. Ele não tinha nenhum registro na sua ficha, no seu comportamento, que apontassem problemas. Esse cara tem problema psicológico. Então, quem está no dia a dia trabalhando com ele, se ele falasse algumas besteiras, alguma coisa assim, né? Alguém ia falar, esse cara está falando umas coisas meio erradas aí, tem que ficar de olho nele. Não tinha isso. Então, ele segurou muito para ele, né? Mas, no âmbito do trabalho, ninguém descobriu, imaginou que ele poderia ter qualquer
problema nesse sentido. Eu tenho uma informação extraoficial de que no âmbito familiar ele teria deixado escorregar algumas coisas aí nos últimos dias. Tá? Ele vinha com problemas de depressão. Aí eu não sei se ele meteu na cabeça que a mulher ia largar ele ou se de fato a mulher já tinha declarado. Isso aí para mim ficou uma dúvida ainda a ser esclarecida, de que a mulher iria largar dele e aí ele não ia suportar. Foi o que ele disse, né? A Secretaria de Segurança Pública do Paraná lançou uma nota lamentando o caso ocorrido em Toledo e Céu Azul, informando que as polícias civil, militar e científica não medirão esforços para apurar a motivação. Já já nós temos uma declaração, inclusive, do comandante Coronel Hudson. Apurar toda a motivação dos fatos. Foi instaurado um inquérito policial nas delegacias das duas cidades, Toledo e Céu Azul. Perícias foram realizadas nos locais. Equipes de investigação seguem na coleta de informações e realizam diligências para concluir o caso. Tá? Então, esse policial, como eu disse, não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos. A Secretaria de Segurança Pública ressalta ainda que conta com um programa de atenção psicossocial, que é o PRUMOS, que foi implantado em 2020 para oferecer atendimento psicossocial aos servidores e familiares de policiais. Nesse caso, as equipes do PRUMOS de Foz do Iguaçu e Toledo já estão atuando no suporte à família das vítimas. E, além disso, uma equipe da capital também virá para a região para dar todo o apoio necessário. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, concedeu entrevista coletiva na manhã de hoje em Londrina, falando sobre o caso envolvendo o policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, que matou 8 pessoas e depois cometeu o suicídio. Vamos ouvir. Que teria ocorrido uma tragédia ali com o policial militar, a família? Sim, realmente foi uma tragédia. No período da manhã eu já fiz contato com os policiais que trabalhavam com ele, com o soldado Fabiano Júnior Garcia e também com o comandante dele. Então ontem ele trabalhou até às 19 horas, normalmente, como sempre faz, era motorista oficial CPU, tinha 37 anos e 12 anos na Polícia Militar. Por volta das 23 horas ele ligou para o cunhado informando que havia matado a esposa, a senhora Cassiane, de 30 anos, e a filha do primeiro relacionamento dele, uma adolescente de 12 anos. As viaturas foram até a residência, que fica na região central de Toledo, onde localizaram os 2 corpos, infelizmente. Saindo dali, ele foi até a próxima à sua residência, a casa da sua mãe, onde ele matou a facadas da mãe, uma senhora de 79 anos, e o irmão a tiros, disparo de arma de fogo, um senhor de 50 anos de idade. Logo em seguida, ele foi até Céu Azul, município vizinho, na casa dos avós maternos, onde ele tirou a vida da filha de 8 anos de idade com disparo de arma de fogo e do filho de 4 anos de idade também com disparo de arma de fogo. Fizemos todo o empenho, todo o esforço com o intuito de localizar esse militar transtornado. Verificamos o celular dele, procuramos pelas redes de antena para ver se localizávamos e não conseguimos abortar aí essa tragédia. Ele saiu de Céu Azul, veio até Toledo novamente, onde encontrou 2 pessoas que transitavam na rua, do sexo masculino, um rapaz de 19 anos e outro de 17 anos, e tirou a vida dessas pessoas também com disparo de arma de fogo. Logo em seguida, ele gravou alguns áudios para a família e amigos, explicando a situação, o que deu a entender como um fator de motivação para toda essa tragédia foi a separação dele, que ele não estava aceitando a separação, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça, vindo ao óbito. Já havia algum indício de algum problema com ele que a corporação teria visto ou não? Sentido? Não havia. Era um excelente policial, pelo que me disseram. Fiz questão de hoje pela manhã falar com o comandante direto dele. Era um oficial, a função que ele exercia, que é motorista do oficial de serviço, é uma função de confiança. São escolhidos os melhores policiais para essa missão. Então não havia nenhum indicativo fora essa questão da separação e algumas dívidas que ele tinha. Ele respondia algum procedimento na corporação? Nunca levantou nenhuma suspeita? Não tinha nada que desabonasse a conduta do soldado Fabiano. Não tinha nada, era um excelente profissional, como foi dito. Causou estranheza, surpresa e decepção para todos nós aí
essa situação. Está sendo aberto um inquérito policial militar para apurar o fato, está sendo dado todo o suporte psicológico para a família frente a essa situação. Coronel, nós sabemos que o trabalho do policial é um trabalho desgastante, a parte mental é muito afetada. Isso acende uma luz amarela, a corporação pretende acelerar o acompanhamento psicológico dos policiais militares a fim de tentar evitar algo semelhante para frente? Nós já temos isso, né? Nós temos todo um acompanhamento, que é o Projeto Prumos, que está à disposição por iniciativa própria do militar ou em constatando alguma situação que se perceba algum transtorno desse militar, nós o afastamos. Nós temos isso há alguns anos já e temos vários policiais que tinham a intenção de suicídio, recuaram nisso graças ao Prumos. Durante o dia, as pessoas que trabalharam com esse policial, em algum momento elas chegaram a citar que ele comentou algo que depois, não é do fato acontecido, eles relacionaram que era realmente aquilo, ou não? Foi um dia de trabalho normal? Foi um dia de trabalho normal, pelo que o policial me falou, né? Ele teve, nós presumimos, ele saiu às 19 horas, ele ligou para o cunhado dele por volta das 23 horas. Das 23 à meia-noite e meia foi que ocorreu o fato. Não sabemos se os primeiros homicídios foram às 23 horas. Mas ele teve tempo, né, e deslocamento de uma região para outra para se arrepender ou para não fazer aquilo que ele fez. Então eu presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso e estava decidido a fazer e infelizmente ele fez isso. Agora, coronel, lá com os militares lá de Toledo, onde ele trabalhava, deve ser tomado alguma medida, algum acompanhamento, assim, mais perto, né? Até porque foi palco de toda essa situação. Não, veja bem, todos nós, desde ontem, todos nós aqui estamos abalados com isso. Toda a sociedade fica abalada. Ninguém quer uma situação dessa, né? Uma pessoa transtornada e depois tira a própria vida também. Né? Várias pessoas, ele matou 6 pessoas da própria família. Matou 2 pessoas que ele não conhece. Então, obviamente, ontem já foi deslocado para lá todo o serviço de assistência social da PM para dar primeiro atendimento aos familiares que estão na região e também para conversar com os policiais que trabalhavam com ele, que eram amigos dele, né? Para dar todo esse suporte psicológico. Mas todos nós estamos abalados com tudo isso. Eram quantos anos de polícia militar que ele tinha? Ele tinha de vida 37 anos, de polícia militar ele entrou em 2010. Então ele tinha 12 anos de polícia militar. Obrigado. O coronel Hudson, falando a respeito desse caso, abalado, disse tristeza e decepção, né? Porque um policial militar cometeu essa tragédia aí. Ele premeditou esse crime, ou esses crimes, ele estava com eles na cabeça, e nada, como ele disse, ele teria o tempo para se arrepender num caminho, ele falou, não vou, matei lá, vou me entregar, não. Ele foi certeiro, todos os locais que ele planejou, e parece que teria mais um local que a ideia dele era ir. Eu ouvi isso de bastidor, mas prefiro, né? Vamos aguardar aqui que talvez alguns fatos que se chegar até a gente, como eu pretendo posteriormente, daí eu trago para vocês. Tem mais um áudio dele, o segundo áudio que é soltado mesmo? Então eu solto o áudio dele, que ele avisa um colega de trabalho, tipo assim, ele fazia bico também, né? E ele trabalhava, acho que num posto, ele dizia, eu não vou chegar. Olha o que ele mandou. Ô, Tiocão, beleza? Viu, se você estiver acordado ainda, manda alguém lá no meu lugar, lá no posto, lá que eu não vou conseguir chegar a tempo. Aliás, daqui a pouco você vai saber, eu não vou conseguir chegar mesmo. Eu não vou, nem sei se eu vou conseguir sair de onde eu tô. Mas se eu conseguir sair, eu vou tentar fazer mais uma coisa em Toledo ainda. Então, veja só. Estava muito, mas muito transtornado. Muito transtornado. Né? E estava certo, convicto daquilo que ia fazer. Vítimas, então, deixa eu trazer aqui. O velório do policial militar. Vou olhar aqui, porque senão eu não recordo mais. Velório do policial militar. Na capela mortuária, lá na Avenida Maripá, em cima, no Jardim Luiz. Mãe, irmão e filha mais velha. Na Igreja Católica, na 1º de maio. A esposa e as 2 crianças menores na capela mortuária em São Pedro do Iguaçu. Tá? Tem imagens, inclusive, aí, tá? Onde a mãe e as 2 crianças, tá? Olha a chegada dos corpos em São Pedro do Iguaçu. Tá? Que tristeza, né, gente? Que tristeza. Então, o velório que acontece
em São Pedro do Iguaçu. A mãe e as 2 crianças. É de cortar o coração da gente. Uma coisa que não precisava ter acontecido, poderia ter sido evitada, né? Então, está sendo velado lá, ou estão sendo velados os corpos aí das crianças e da mãe, né? O Luiz, uma outra vítima, está sendo velado na igreja São Cristóvão, né? É o Luiz Becker, né? São Cristóvão, na Vila Industrial. E o outro menino eu não consegui descobrir aonde está sendo velado. Uma tragédia, um negócio que... Bom, eu nem dormi essa noite, né? Falar bem a verdade. Era 3 e 4 horas da manhã, acordado, e 5 horas deu uma cochilada, depois 5 horas de trabalhar de novo. E correndo atrás, e é difícil até de dormir com... Você não consegue entender isso, você vai fazendo perguntas. Agora, depois da manifestação dele, a gente conseguiu entender o porquê dessa situação. Triste, né? Nós temos intervalo comercial e aí a gente volta já já. Flow Mobile, seu aplicativo de mobilidade urbana em Toledo e região. Flow Mobile. Corridas que cabem no seu bolso. O melhor preço da cidade e qualidade que você, cliente, merece. O nosso diferencial é o melhor atendimento, com motoristas conhecidos. Atendimento 24 horas. Flow Mobile veio para proporcionar conforto, qualidade, segurança e economia para nossos clientes. Depois que eu conheci a Flow, eu só uso esse aplicativo. É rápido e eu confio. Motoristas conhecidos na cidade. Flow, conectando você ao seu destino. Flow, conectando você ao seu destino. De Toledo para o Brasil. Gonçalves Gás, servir bem para servir sempre. Representante autorizado Nacional Gás, qualidade e preço bom. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 20 horas e aos domingos das 8 às 12 horas. Seu gás acabou? Ligue para Gonçalves Gás, 3277-3450 ou 99942-4772. Gonçalves Gás, Piratini, esquina com a Rua Garibaldi, Toledo. Jorrovi Calçados com muitas novidades na linha esportivo. Bola, futsal, bola society, opções em tênis futsal, tênis society com modelinhos a partir de R$ 109,90. Recebemos também a bola oficial da Copa de Catar. Jorrovi também com linha feminina, muitas novidades, com modelos de tênis casuais, slip-on, opções em escarpins femininos, uma cor mais linda que a outra. Com 15 anos de tradição e confiança, a farmácia Farmamed conta com uma equipe preparada para atender com excelência aos clientes. Presta serviços farmacêuticos e conta com atendimento via WhatsApp e teleentrega gratuita. Estamos localizados na Rua Barão do Rio Branco, 3084, Vila Industrial, 45 99987-5387, 3378-2544. Recadinho da TR Equipamentos. É uma parceiraça do Radar BO, com matriz em Toledo. A TR Equipamentos atende todos os avicultores e suinocultores na nossa região, com filiais em Cafelândia, Ubiratã e Medianeira. E eles têm um pacote completo para o produtor com construção civil, aviários ou chiqueiros, equipamentos e assistência técnica 24 horas. Equipamentos de alta tecnologia hoje representam a marca Big Dutchman, empresa alemã que tem sua fábrica filial no Brasil, lá em Araraquara, São Paulo. Pensou em reformas de cortinados, ampliações, compra de silos, automação para o seu chiqueirão ou aviário? Quer adquirir um barracão novo? Fale com a melhor de Toledo. Fale com a TR Equipamentos, na Avenida Ministro Cílio Lima. Você está vendo a imagem aérea aí? Coisa linda, né, rapaz? O dronão do Radar PO, né, mostrando a TR ali em frente à
Paraná Mudanças, 99987-0275 TR Equipamentos.